Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje trago para você uma aula breve, com 5 exercícios aí muito bem selecionados para que você entenda perfeitamente o conteúdo de regra de 3 simples. Vamos lá então? Muito bem, lembrando, se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, isso me ajuda muito na continuidade desse trabalho. Valeu? Deixa o like, compartilha com seus amigos, me dá essa força aí. Então, olha só, questão de número 1 diz que em uma gráfica, 5 máquinas de mesmo rendimento, imprimem um certo número de cópias de certo folheto em 8 horas de funcionamento. Se 2 delas quebrassem, em quanto tempo de funcionamento as máquinas restantes fariam o serviço? Bom, entenda o seguinte. O que você tem que entender aqui que pode ser realmente muito simples, mas você tem que entender que 2 quebraram. Se você fizer rápido, sem prestar atenção, você vai achar que ele quer saber o quanto tempo 2 vão fazer o serviço e não é isso. Então, olha só qual é a situação. Máquinas e tempo. E ele diz que 5 máquinas realizam o serviço em 8 horas. Tempo em horas. Ele fala que 2 quebraram. Se 2 quebraram, sobraram quantas? Sobraram 3. Ou seja, em quanto tempo 3 máquinas fariam o mesmo serviço? X. Sabe que temos que perguntar, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. À medida que eu aumentar o número de máquinas, esquece o valor, trabalha só com a unidade. Se eu aumentar o número de máquinas, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para a produção? É isso mesmo, com mais máquina a produção fica mais rápida, o tempo diminui. Então, essa aqui não é só multiplicar cruzado. Ela é inversamente proporcional e na inversamente proporcional nós multiplicamos direto. Ou seja, 3 vezes x, 3x, igual a 5 vezes 8, 40. Muito bem. X igual a 40 e passo 3 dividindo. Para muita gente, o mais difícil dessa questão é essa etapa aqui. Se você dividir 40 para 3, você tem 1, que dá 1. Desce o 0. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. E aí você bota 0, 3 vezes 3, 9, para 10, 1, 0, 3 vezes 3, 9, ou seja, 13,3333. Não deixa de estar certo, é uma divisão? É. Mas você vai querer marcar a letra D e vai errar absurdamente. Porque 13,33333 horas não são 13 horas e 33 minutos. 33333 depois da vírgula representa 1/3. E se uma hora tem 60 minutos, a terça parte quantos minutos são? 20. Letra C. Mas calma que eu vou te ensinar como é que divide a hora. Vamos lá. 40 horas divididos para 3. 4 aqui, 1 vezes 3, 3, para 4, 1, desce o 10. Beleza? 3 vezes 3, 9, para 10, 1. O que significa isso? Que isso aqui é um resto. Só que restou o quê? 1 hora. Então, minha divisão tem 13 horas. Só que de hora para minuto, a gente multiplica por 60, ou seja, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, eu vou dividir 60 minutos para 3 agora, viu? Como é que eu quis dizer aquele 1/3? 2 vezes 3, 6, desce o 0, bota um 0 aqui e um 0 aqui, tu ganha um sorriso. Então, são 13 horas e 20 minutos. Letra C. Muito bem, vamos à próxima questão. Questão de número 2. Um automóvel freado no momento em que sua velocidade é de 32 km por hora percorre ainda 10 metros até parar. Sabendo que a distância percorrida até parar é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade no momento de frenagem, qual a distância que o automóvel percorrerá até parar se freado a 80 km por hora? Vamos entender o que está sendo escrito aqui, Então, olha só. Um automóvel é freado no momento em que sua velocidade é de 32 km por hora e depois que você aciona o freio, ele ainda percorre 10 metros até parar. Só que ele diz que a distância percorrida é diretamente proporcional, isso é muito importante, ao quadrado da velocidade do movimento da freagem. E aí ele quer saber quantos metros vai percorrer até parar se freado a 80 km por hora. E aí eu te digo, a distância é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. É isso que ele está falando. Beleza? Portanto,
uma distância de 10 metros que ele vai percorrer quando tiver uma velocidade de 32 km por hora ao quadrado. Então, ele vai percorrer x metros quando tiver de 80 km por hora ao quadrado, é isso que ele está dizendo. E se é diretamente proporcional, é só multiplicar cruzado. Não resolve ainda não 32 ao quadrado vezes x igual a 80 ao quadrado vezes 10. Passa o 32 ao quadrado dividindo, então você tem 80 ao quadrado vezes 10, dividido para 32 ao quadrado. O que eu vou fazer aqui é só uma maneira de seu cálculo ficar menor, né? Como ambos estão ao quadrado, eu posso colocá-los assim, ó. 80 sobre 32, tudo ao quadrado, vezes 10. Isso aqui é o valor de x que nós queremos. Então, eu posso simplificar e vai ser uma conta com valores muito menores. De cara, você pode simplificar por 8 em cima e embaixo. E aí você teria o quê? 10 sobre 4 vezes 8, 32, né? Ao quadrado, vezes 10, igual a x. Dá para simplificar mais, porém já dá para resolver assim. Por quê? 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 10, igual a x, sobre 4 ao quadrado é 16. Portanto, o valor de x é o quê? 1000 sobre 16. E dividir por 16, gente, eu quero uma coisa que vocês entendam. Dividir por 4 é metade da metade. Dividir por 8 é metade da metade da metade. E dividir por 16 é metade da metade da metade da metade. Ou seja, você tira a metade 4 vezes. Com isso, você nem faz muito cálculo, você trabalha mais rápido. Metade de 100, 500. Metade de 500, 250. Metade de 250, 125. Metade de 125, 62,5. Ou seja, 62,5 metros, que é a resposta à letra B. Importante prestar atenção no que a questão falou. Se esquecesse esse quadrado da velocidade, você iria errar, ok? Vamos então à terceira questão. 2 pedreiros conseguem construir um muro em 15 dias. Marque a alternativa que apresenta o número de dias em que, se forem 5 pedreiros, se conseguirá construir o mesmo muro. Vamos entender. 15 dias eu tenho 2 pedreiros para resolver. Então, mão de obra, né? Você bota aí pedreiro, operário. E tempo. São as grandezas que nós vamos avaliar. Então, com 2 pedreiros, você resolve aí a sua obra do seu muro em 15 dias. Com 5 pedreiros, vamos resolver em quanto tempo? X. O que nós temos que entender é se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, presta atenção somente na grandeza, esquece aqui embaixo. Se aumentar o número de pedreiros, você vai levar mais ou menos dias. Mais mão de obra, menos tempo. Ou seja, o tempo diminui e vai ficar inversamente proporcional. E quando é inversamente proporcional, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 15, 30. Ou seja, 5x igual a 30, passa o 5 dividindo. 30 dividido por 5, eu tenho 6, o quê? Dias. Beleza? Então, letra C. Show de bola, vamos à quarta questão. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária da cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo do banho. Um chuveiro com potência de 4.800 kW consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos, 2 banhos, cada consumirá em 7 dias quantos kWh? Bom, vamos entender aqui que é uma questão de multiplicação, né? Até mais simples. Dá para resolver por regra de 3, mas vamos entender. A potência do chuveiro de 4.800 kWh que consome 4,8 kW por uma hora, né? Então, uma pessoa toma 2 banhos por dia, de 10 minutos cada, e consumirá durante 7 dias. Então, você vai ter de cara 140 minutos. E aí nós vamos entender agora qual é a parte da regra de 3. Semanalmente, a pessoa gasta, né, o chuveiro por 140 minutos. Então, olha só que interessante. Você tem 4,8 kW por hora, ou seja, para cada
1 hora. Olha só o que eu vou fazer. A grandeza é quilowatt e o tempo é em hora, só que eu vou botar o tempo aqui em minuto, só para efeito de cálculo. Então ele gasta 4,8 quilowatts em 1 hora, que são o quê? 60 minutos. Quantos quilowatts ele vai gastar em 140 minutos? Ok? Só para não trabalhar com vírgula, assim fica bem mais fácil. A pergunta que você deve se fazer é que quanto maior o tempo, maior o consumo de quilowatts. Então, ambos aumentam. Multiplica cruzado, 60 vezes x, 60x igual a 4,8 vezes 140. O que eu falo para todo mundo, eu tenho aqui 60 vezes x, que é igual a 48 vezes 14. Por que isso? Esse zero aqui é 14 vezes 10. E esse 10 multiplicando 4,8 é o mesmo que 48 vezes 14. Né? Eu tiro esse zero daqui, esse 10, e multiplico no 4,8, eu sumo com a vírgula e fica perfeito para fazer conta. Passo o 60 dividindo para a gente ver o que parece, para ficar mais fácil. Porque a ideia é sempre facilitar. Eu posso dividir o 48 por 6, olha que legal. Dá uma olhada aqui se não está bem óbvio. 48 dividido por 6, que dá o quê? 8. Então, em cima você vai ter 8 vezes 14 e embaixo você vai ter o quê? 10, que é esse zero aqui que sobrou. 14 vezes 8 dá o quê? 14 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 8 vezes 1, 8. Com 3 dá o quê? 11. 112. Sobre 10. 11,2 o quê? Kilowatt. Que é a resposta à letra B. Beleza? Espero que estejam entendendo até aqui. Pode pausar, pode perguntar. Valeu? Quinta questão, os calendários usados pelos diferentes povos da Terra são muito variados. O calendário islâmico, por exemplo, é lunar, e nele cada mês tem sincronia com a fase da Lua. O calendário maia segue o ciclo de Vênus, com cerca de, aí vamos à informação importante, 584 dias. E cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos de 365 dias na Terra. Isso é importante. Tá? O que é um ano? É um ciclo inteiro que um planeta dá, né, ao redor do Sol. Então, ele está dizendo aqui que Vênus demora 584 dias para dar essa volta. E a Terra, 365 dias, como você bem sabe. E isso significa que a cada 5 voltas que Vênus dá, a Terra dá 8. Isso é sensacional, é a proporção. Quantos ciclos teria em Vênus um período de 48 anos terrestres? Olha que tranquilo. Então, eu tenho Terra e Vênus. Ok? Então, a cada 5 ciclos de Vênus, eu tenho 8 ciclos na Terra. Tudo bem? Ele usa a palavra anos aqui para te complicar, mas é a mesma coisa. Ciclo e ano é a mesma coisa. Bom, então, enquanto a Terra está dando 8 voltas, Vênus está dando 5. E ele quer saber, uma pessoa, ou um ciclo de 48 anos na Terra, pode ser uma pessoa que tem 48 anos na Terra teria quantos anos em Vênus? X. Analisa se é diretamente proporcional ou inversamente. Então, à medida que a Terra der mais ciclos, Vênus também vai dar mais ciclos. Então, multiplica cruzado. E o que eu tenho aqui? 8x igual a 5 vezes 48. Passo o 8 dividindo. 5 vezes 48 dividido para 8. Olha o que eu gosto de fazer, sempre dá, né? Na maioria das vezes, é claro. Quando não der, você multiplica em cima e o resultado divide pelo de baixo. 48 dividido por 8, olha a tabuada, hein? Importante. Dá 6. 5 vezes 6, 30. Ou seja, uma pessoa de 48 anos na Terra teria 30 anos em Vênus. Então é isso. 30, letra A. 30 ciclos. Valeu? Bom, você que assistiu tudo, ficou até o final, dá um joinha aí, responde a chamada dessa aula, que eu quero saber se você está fazendo certo, se você está levando a sério. Eu quero entender o que vale a pena para você, né? O conhecimento ou só falar que assistiu a aula? Vamos lá, vamos juntos até o sucesso. Muito obrigado e até a próxima.